Boa noite a todos. Boa noite. A paz esteja convosco. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz, dizendo: ordena-se-vos, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a música, sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a gaita de foles e de toda a sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Até aqui. Amém? Louvado seja Deus. Mesaque, Sadraque e Abdenego, eles foram constituídos para serem prefeitos, né? Daniel pediu ao rei, e o rei constituiu sobre os negócios da província de Babilônia Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estava aqui uma reunião de governo. Não era todo o povo que estava ali reunido, era o governo, prefeitos, governadores, juízes. E Mesaque, Sadraque e Abdenego, eles tinham sido nomeados sobre também, assim como oficiais do governo. E o rei Nabucodonosor fez uma grande estátua de 30 metros de altura e 3 metros de largura, de ouro, um ídolo. E ele disse para todo mundo: olha, todos os prefeitos, tesoureiros, juízes, prefeitos, presidentes, governadores, todo o pessoal do governo, quando ouvir
que estavam reunidos ali no campo de Dura, quando eles ouvirem tocar os instrumentos de música, todos têm que se prostrar, se ajoelhar e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado naquele lugar. Todo mundo sabia disso, e disse mais, o arauto dizia: quem não se prostrar será jogado na mesma hora no forno de fogo ardente. E Nabucodonosor já mandou acender a fogueira, que era para intimidar, né? Estava lá a estátua de ouro de um lado, do outro lado estava a fornalha de fogo ardente, em brasa acesa, para que eles jogassem dentro quem não obedecesse a esta imposição do rei Nabucodonosor. Quando então tocou-se os instrumentos de música, quando foram tocados as trombetas, os pífaros e todas as músicas, todo mundo dobrou o joelho. Todos esses funcionários do governo que estavam ali reunidos, todos se dobraram diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado e adoraram aquela estátua. Vocês pararam para pensar o tamanho dessa estátua? 30 metros de altura é um prédio de 10 andares, por 3 metros de largura, de ouro. Então assim foi feito, todo mundo dobrou, todo mundo ajoelhou. Mas diz a palavra de Deus que lá no meio da população, no meio daqueles oficiais, Mesaque, Sadraque e Abdenego, que tinham sido constituídos sobre os negócios de Babilônia, porque Daniel tinha pedido ao rei que desse a eles cargos. Eles não se ajoelharam, eles ficaram de pé. Por quê? Porque na lei de Deus diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Eles sabiam que eles não podiam se ajoelhar diante de uma imagem de escultura, fosse ela pequena ou grande, fosse ela de qualquer, de ouro, de prata, de bronze ou de qualquer material. A lei de Deus dizia: não te encurvarás perante imagem de escultura e não as adorarás, não te prostrarás perante elas. Então, Mesaque, Sadraque e Abdenego estavam diante de um grande dilema: obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Obedecer a Deus e arriscar a sua vida, ou obedecer, se submeter à ordem do rei e se salvar dessa situação? Nós temos que parar de pensar o seguinte: Mesaque, Sadraque e Abdenego não eram super-homens. Eles eram gente de carne e osso que nem a gente. Tinham família, tinham esposas, tinham os seus medos, mas eles tinham uma coisa muito mais importante que isso: eles tinham fé em Deus. E eles chegaram à conclusão que era mais importante obedecer a Deus do que obedecer à ordem do rei. Era mais importante obedecer a Deus e não adorar uma imagem de escultura que o rei Nabucodonosor tinha levantado, aquela estátua de ouro de 30 metros de altura. Eles chegaram à conclusão que era melhor morrer de uma forma violenta, sendo jogados dentro de uma fornalha de fogo, do que transgredir o mandamento de Deus. Então, quando todo mundo se dobra, quando todo mundo se ajoelha, quando ouve a música, os três ficam de pé. Aí você imagina, né? Todo mundo olha, 3 homens em pé, no meio daquela multidão de prefeitos, governadores, juízes e gente do governo.
3 homens de pé. Sempre tem alguém para ir contar, né? O lugar era grande. E ali diz que os caldeus viram isso e foram lá contar para o rei. Falou: rei, o senhor não assinou um decreto que tinha que se ajoelhar e adorar a estátua quando ouvisse a música? É certo, é isso que foi feito. E que quem não se ajoelhasse e adorasse a estátua seria jogado dentro da fornalha de fogo? Isso é verdade. Falei: então, tem o Mesaque, o Sadraque e Abdenego, eles não se ajoelharam, estão de pé lá. Eu fico pensando, você já imaginou a situação? A pressão para esses homens? Ficar de pé significava ir parar dentro da fornalha. Mas eles tinham dentro de si uma fé de que era melhor morrer do que transgredir o mandamento de Deus. Que eles não adorariam uma estátua de ouro, eles não adorariam uma estátua, seja ela qual for, porque eles sabiam que só poderiam se prostrar diante de Deus, não poderiam se prostrar, se ajoelhar diante de uma imagem de escultura, porque isso iria contra as leis de Deus, e eles estariam traindo a Deus, se ajoelhando diante de uma imagem de escultura. Então eles preferem morrer, se fosse o caso. Eles preferem colocar a sua vida nas mãos de Deus e sofrer as consequências que viessem, porque eles tinham por mais importante servir a Deus do que obedecer ou salvar as suas vidas, obedecer o homem e desobedecer as leis de Deus. Então, quando o rei fica sabendo disso, Nabucodonosor manda chamar os 3 e ele faz uma pergunta. Ele fica muito irado, muito bravo, e ele diz: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Porque deu a eles a chance de dizer: não foi de propósito, ele deu uma cãibra, né? É de propósito, porque falaram: não foi de propósito, a gente esqueceu, não ouvimos, eu sou surdo, uma coisa assim, não podia? É de propósito. Era de propósito. Era de propósito. É de propósito que não adorais os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? E agora ele dá uma oportunidade. Ele diz: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles, toda sorte de música, que vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Não é à toa que esse homem, certo dia, ficou 7 anos pastando, né? Virou bicho. Porque ninguém afronta a Deus e sai de boa. Tem gente que gosta de brincar com Deus, não é? Às vezes você vê certas pessoas que afrontam a Deus e acham que vai ficar tudo bem, não fica. Nabucodonosor, certa vez, virou um bicho, foi pastar, comer grama, né? Por causa da sua soberba. Mas ele chega e diz para eles: olha, agora, se não é de propósito, agora tem a oportunidade, toca a música. E eles tocam a música e eles não ajoelham. E eles respondem, porque diz: qual é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Eles se achavam maior que Deus. E responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: nós não precisamos, não necessitamos te responder sobre este negócio. Quer saber de uma coisa? Não precisamos te explicar coisa nenhuma. Já ficaram ousados. A gente vai morrer mesmo.
Como é que você afronta ou persegue alguém que já não tem medo nem de morrer mais? Alguém que já deu que vai parar na fogueira mesmo, seja qual for a situação. Eles já afrontaram, já falaram, não, é de propósito, a gente não vai adorar, porque a gente não precisa nem te responder sobre isso. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O que eles estão dizendo aqui? Deus pode nos livrar. Mas se Ele não livrar, fica sabendo que se Ele não livrar, nós não vamos adorar a estátua de ouro e nem os seus deuses, seja lá qual for a consequência, ainda que se tiver que pagar com a vida. Se Deus quiser livrar, Ele pode. Isso não quer dizer que Ele vai. Ou seja, eles não estavam achando que, eles não sabiam se Deus ia livrar ou não. Ó, Ele pode livrar se Ele quiser. Mas se Ele não livrar também, a gente morre, pronto, e não adora os seus deuses, nem a sua estátua. Pronto, está decidido. E diz então que o Nabucodonosor fica endemoniado, né? Ele muda o seu semblante, ele se encheu de fúria, de raiva, mudou o seu aspecto, o seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, e ele ficou tão irado, que ele ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Na ira dele, na raiva dele, ele manda aquecer aquele forno 7 vezes mais do que o normal. Ora, o forno aquecido já ia matar qualquer pessoa que fosse jogada lá dentro. Mas não bastava matar, queria matar exemplarmente. Vamos aquecer isso mais ainda do que. Aí ele ordena aos homens fortes do seu exército que amarrassem o Sadraque, o Mesaque e Abdenego para os lançarem dentro do forno. Amarraram os homens tudo com roupa e tudo, chapéu, roupa, túnica. Enrolaram, amarraram eles com cordas e os levaram até a boca daquela fornalha aquecida 7 vezes mais. E o que aqueles homens chegam na porta da fornalha e jogam Mesaque, Sadraque e Abdenego amarrados lá dentro. E acontece uma coisa fantástica. Primeiro, quando eles são jogados lá dentro, amarrados, a primeira coisa que queima são as cordas. As cordas se queimam e eles ficam livres. E diz a palavra de Deus que eles começam a andar lá dentro. E então o rei Nabucodonosor olha para lá dentro da fornalha e vê 4 pessoas andando dentro da fornalha. E ele fica admirado, ele diz, a gente não jogou 3 homens amarrados dentro da fornalha? Não estava todo mundo amarrado? Estava amarrado. Mas agora eles estão livres, é claro, a corda queimou. A corda que estava amarrada em volta deles incendiou-se, queimou. Ele diz, mas eles estão andando dentro da fornalha soltos, e nós jogamos 3 e tem 4. E Nabucodonosor diz, e a semelhança do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Falou, o quarto é muito bonito, é maravilhoso. Esse quarto homem que estava com eles na fornalha, andando lá dentro do fogo, ele tem uma aparência diferente. Ele está andando, eles estão passeando dentro da fornalha. Então Nabucodonosor, ele chega até a porta da fornalha. É claro que ele chega a uma distância considerável, porque os soldados que jogaram Mesaque, Sadraque e Abdenego, para alguém pensar
que não estava tão quente, por isso que eles estavam andando lá dentro. Os soldados fortes do exército que jogaram Mesaque, Sadraque e Abdenego dentro da fornalha, amarrados, morreram fora da fornalha, pelo calor. Não conseguiram sair e morreram fora. Mas Mesaque, Sadraque e Abdenego, dentro daquela fornalha, andavam passeando, junto com alguém que ele falava, parece o Filho de Deus, o Filho dos deuses, como ele diz aqui, não é? Parece, ele tem uma semelhança, ele é muito bonito. E então Nabucodonosor chama Mesaque, Sadraque e Abdenego, servos dos deuses altíssimos, sai e vinde. Eu acho que até eles deram uma demorada, né? Porque quem está passeando com Jesus, ele fala assim, acho que eu vou ficar aqui mais um pouco. Está tão bom aqui. Fosse eu, eles iam falar assim, não, vem você aqui. Vem você aqui passear um pouquinho também, vem? Não, mas eles saem da fornalha. Saem 3. Ele viu 4, mas saem os 3. E aí se juntam os prefeitos, os presidentes, os capitães, e começam a observar e viram que não tinha feito nenhum dano, eles não foram machucados pelo fogo, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só fio de cabelo da sua cabeça tinha se queimado, e as suas capas, as suas túnicas, a sua roupa não se mudaram, não tinha nem cheiro de fumaça, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles, as suas vestes estavam intactas, cabelo, barba, tudo perfeito. Eles começam a observar, mas cadê? Não tem nada, não aconteceu nada. E então Nabucodonosor, ele entende que só o Senhor era Deus. E ele diz, só o Senhor é Deus. Ele diz, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou seu anjo e os livrou, os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para não servirem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. E aí o Nabucodonosor faz um decreto, que diz assim, decreto de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas no monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Olha a conclusão que ele chegou, não há outro Deus que possa livrar como o Deus de Mesaque, Sadraque e Abdenego. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena nós realmente nos dedicarmos à palavra de Deus, a conhecermos e seguirmos a Jesus. Porque esse Deus é um Deus que pode livrar. É um Deus que está conosco. É um Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele certamente estará conosco. Amém? Sempre estará conosco. E vale a pena nós adorarmos unicamente ao Senhor Deus, né? É por isso que não é sábio aquele que se ajoelha diante de uma imagem de escultura. É uma coisa muito terrível, porque todo aquele que adora uma imagem de escultura, ele está tropeçando no mandamento de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que existe nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Não te encurvarás perante elas, não te ajoelharás perante elas e não as adorarás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, Mesaque, Sadraque e Abdenego conheciam este mandamento. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então eles não poderiam de maneira nenhuma adorar outros deuses e nem se prostrar
diante dessa estátua, nem para salvar a sua própria vida, mas eles preferiram obedecer a Deus e servir a Deus, mesmo com a possibilidade real deles serem mortos naquela fornalha. Amém? E eles não eram super-homens, eram gente que nem a gente, mas gente que tinha decidido que servir a Deus é melhor, fosse qual fosse a consequência. Era melhor servir a Deus do que pecar contra as leis de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe também a sua família, Deus abençoe você que está no seu lar e que está ouvindo pela internet também. Que Deus abençoe todos que estão aqui também, em nome de Jesus. Amém.